Envolvido com o rock, o Benjamin Prado seguiu um caminho perigoso rumo às drogas. Eu comecei a beber mais, a fumar mais, e do cigarro veio a maconha, e depois a cocaína. Mas Deus o alcançou de uma forma totalmente inesperada. Ele, como usuário também de drogas e fumava muita maconha, ele pensou assim: eu vou comprar bastante maconha, chamo os meus amigos para vir em casa, dou a maconha para eles e dou estudo bíblico para eles. E transformou para sempre a história do Benjamin. Eu tenho um sonho, eu tenho perspectiva, é outra vida, completamente diferente, o coração preenchido. Tudo isso hoje, no Identidade. Olá, tudo bem com você? Sim, está começando mais o Identidade Geral, seu programa de boas conversas. A nossa semana começa com uma história emocionante, a história do Benjamin. E tem um verso que tem tudo a ver com a história dele e pode ter com a sua também. Está lá em Mateus, capítulo 11, o verso 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aproveita que a semana está só começando e toma essa decisão de se entregar a Jesus. Com certeza ele tem algo incrível, maravilhoso para você, assim como teve na vida do Benjamin. Rock and roll, um estilo musical conhecido no mundo inteiro e que sempre atraiu fãs em diferentes épocas. O sucesso dessas canções vem acompanhado de um famoso slogan: sexo, drogas e rock and roll. O Benjamin viveu isso muito de perto. Durante toda a adolescência, ele se dedicou a ouvir e se vestir como um verdadeiro roqueiro. Além disso, fez do uso de drogas uma prática comum no seu cotidiano. Até que o inesperado aconteceu. Em uma de suas idas até a casa de um amigo para usar drogas, o Benjamin se deparou com um estudo bíblico. Os detalhes dessa história, a transformação que Deus fez na vida do meu convidado de hoje, você vê logo depois do intervalo. São só 30 segundos e o Identidade já está de volta. Já de volta aqui o Identidade, sempre você me vê falando sobre o curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Ele é realmente muito completo e vai te responder várias questões teológicas que você tem. Mas ao mesmo tempo tem diversos estudos bíblicos que você pode pedir e a gente entrega de forma gratuita aí na sua casa. Hoje, por exemplo, quero falar dessa revista, Fique Leve. Você vai aprender a ter mais qualidade de vida, cuidar melhor da sua saúde, tanto física quanto emocional. Eu estava abrindo aqui e, por exemplo, vi um artigo que a revista traz falando sobre depressão. Você sabia, 340 milhões de pessoas desenvolvem depressão em todo o mundo. 850 mil pessoas cometem suicídio por conta da depressão. Só no Brasil, 17 milhões de pessoas estão deprimidas. Em 2020, o Ministério da Saúde entende que essa vai ser a segunda maior doença no mundo, perdendo só para as questões cardiovasculares. Então, assim, se você sente sintomas da depressão, não é uma coisa qualquer, não é algo que de repente vai se curar sozinho. Você precisa buscar ajuda. E de repente um grande início para isso é entendendo melhor sobre esse assunto com a revista Fique Leve. A gente vai entregar essa revista na sua casa de forma gratuita. Você pode ligar para a gente agora, 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode deixar um recado para a gente vai retornar para você. Se você quiser, você pode ligar no horário comercial, das 8 da manhã às 5h30 da tarde, e aí alguém já vai te atender na hora. Ou você pode mandar um WhatsApp para a gente, 0 operadora 12 98100 1615. Vou repetir, 98100 1615. Revista Fique Leve, a gente vai dar esse presente para você inteiramente grátis. Tá bom? Mas meu convidado de hoje já está pronto aqui para que a gente possa recebê-lo, o Benjamin. Tudo bem, Benjamin? Olá, Wagner. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Por favor, fique à vontade. Ô, Benjamin, você sabe, tenho que te confessar uma coisa. Muitos dos convidados que vêm aqui, a gente conversa sobre a história deles antes do encontro com Deus e depois, né? Depois. E é muito difícil imaginar como eram algumas pessoas antes desse encontro verdadeiro com Deus. E você é uma dessas pessoas. Porque você tem essa cara de... É uma outra pessoa, É uma outra né? pessoa. Você tem essa cara de bom moço, calmo, tranquilo. E aí, É o que as pessoas dizem normalmente, né? Mas você era roqueiro. Isso. E embora eu não consiga visualizar, descreve pra gente como é que você era nesse período. Então, eu usava largador, eu fiz até uma cirurgia plástica porque não para dá pra isso. ver nada, né?
é uma cicatriz bem clara, então não dá para visualizar. E me vestia de uma maneira característica de um roqueiro, né? De preto, caveira, normalmente com uma camiseta da banda que eu gostava e tal. E Quando a gente fala sobre uma pessoa que tinha essa vida de roqueiro, essa coisa do rock and roll, tem aquela frase, né? Sexo, drogas e rock and roll. aham. Quanto disso foi verdade na tua vida? Então, quando eu entrei nesse mundo, querendo ou não, você é moldado pela ideologia do rock, né? E tem esse pensamento sexo, drogas e rock and roll. Então, os ambientes que eu frequentava eram ambientes em que as pessoas, não todas, é claro, mas acabavam se drogando. E tem a parte da promiscuidade, a parte sexual, a própria ideologia que o rock muitas vezes passa de ser um pouco mais revoltado, enfim. Esse ambiente moldou a minha visão de mundo, como eu me comportava e, enfim, era isso, né? É interessante você dizer isso, a ideologia que a música passava. Passava. Às vezes a gente pensa que, não, mas eu só estou ouvindo uma música aqui, É. mas eu tenho os meus princípios religiosos e tudo mais. Não é bem assim, né, Benjamin? Não, não é bem assim. Principalmente com rock, mas isso com todas as músicas, né? É, eu comparo como se fosse mergulhar numa piscina e não se molhar. É Dizer, é impossível. impossível. Então, as próprias amizades, o ambiente que você frequenta, as letras das músicas, as bandas e os próprios cantores que você passa a idolatrar. Então, você quer se vestir como eles se vestem. Daí tem o aspecto de tatuagem, estilo de vida. E aquilo você vai, querendo ou não, se moldando aquilo, E né? mesmo que você não chegue tão longe a ponto de adquirir essa ideologia por completo para a sua vida, Aham. mas as letras acabam te levando a entender que algumas coisas que são erradas podem acabar parecendo que são certas. Isso, né? sim. Tem aspectos assim, nem sempre é uma mudança radical, mas querendo ou não, a pessoa acaba assimilando um pouco. Até o próprio estilo musical interfere no humor, na questão assim emocional. Então você está um pouco depressivo, então você escuta uma música e aquilo Sim. te estimula. Então a música ela tem assim uma amplitude, né? E isso Tremenda realmente mesmo. não é só com o rock, Não, vários estilos musicais. exatamente. Mas voltando para o que acontecia Aham. na tua vida de fato, Benjamin, esse estilo de vida foi te levando cada vez mais profundamente, principalmente para o mundo das drogas. Sim, sim, foi um fato, assim, meu pai já escutava bastante rock, eu tinha um tio também que me influenciou bastante em relação a esse estilo musical, mas com 13, 14 anos eu comecei a entrar um pouco mais nesse mundo e também no mundo das drogas. E começou ali com coisas simples, né? Com uma cerveja, com cigarro, mas era tudo brincadeira. Imagine adolescentes brincando de fumar e beber. Naquela época era assim. E uma coisa foi levando a outra. Então, eu comecei a beber mais, a fumar mais, e do cigarro veio a maconha, e depois a cocaína. Com 16 anos, eu já era usuário de cocaína, depois o LSD, que a gente chama de ácido, né? Bala, êxtase, enfim. Daí foi intensificando o próprio crack com maconha. Enfim, só foi assim, eu só fui me afundando cada vez mais nas drogas até uns 19, 20 anos de idade. Por que isso acontece? Ou, de repente, para A cada um é causa, diferente, assim, né? Mas, assim, o uso de uma das drogas, ela vai sendo pouco e aí você tem necessidade de ter algo um pouco mais forte? Isso. Ou também é o desejo de experimentar a sensação do que a outra droga te oferece? São as duas coisas, assim. Quando você usa uma droga no início, ela traz um efeito mais forte, mas o seu Sim. corpo vai se tornando resistente àquela substância. Então você vai tendo que usar de uma maneira mais frequente, numa maior quantidade, para trazer aquele efeito inicial. E tem a parte também da curiosidade de provar e experimentar outras drogas que trarão outro efeito. Então tem os dois aspectos, né? Então, normalmente a pessoa começa com coisas mais leves e ela vai passando para coisas mais pesadas e intensas, até drogas alucinógenas como LSD, que a duração do efeito ali é praticamente um dia, dependendo da quantidade que você usa. Então, certamente, uma droga leva a outra, que leva a coisas mais fortes e numa maior quantidade, fazendo com que a pessoa, de fato, fique completamente dependente. E fora de si mesma, E né? fora de si, no sentido de não ter controle, assim, de não usar.
fica escravizada Sim. mesmo daquela situação. Então, é complicado mesmo. A pessoa vai mergulhando, mergulhando naquilo e uma hora ela não consegue mais sair daquilo, né? Ela fica escravizada. Agora, é impressionante, assim, como na tua história Deus trabalhou de uma forma completamente inesperada. Porque você chegou num determinado momento na casa de um amigo que você ia constantemente, o Aham, Paulo. já era. Aham. Vocês usavam drogas ali juntos, Uhum. mas me conta como é que de chegar lá para usar drogas, vocês acabaram fazendo isso, mas também estudando a Bíblia. Como é que isso Sim, aconteceu? nossa, foi assim, uma história bem interessante, né? Nesse mundo das drogas e do rock, eu conheci o Paulo. Eu era ateu. A partir dos 13 anos, eu comecei a duvidar da existência de Deus. Minha família era por tradição católica, eu fiz primeira comunhão, catequese, mas nunca cheguei a aprender da Bíblia e acreditar assim realmente em Deus. Uhum. Então, quando eu fui assim para esse meio, daí que eu rejeitei a Deus. E nesse meio eu conheci o Paulo. O Paulo, antes de ir para este mundo, ele, a mãe e o irmão, eles eram de uma igreja evangélica. Eles saíram dessa igreja, o Paulo foi então para este mundo das drogas também, só que a mãe e o irmão, eles foram para a igreja adventista. E a convite de uma amiga da mãe do Paulo. E eu conheci o Paulo então nesse mundo, ele é uma pessoa muito carismática, ele morava uns 3, 4 quarteirões da minha casa. E ele, como sendo essa pessoa toda amigável, carismática, ele conhecia muitas pessoas. Então o Felipe, o irmão do Paulo, começou a assistir uma série de estudos de profecia no YouTube. E não era um material ainda da Igreja Adventista, era um material até sensacionalista de profecias, fim do mundo e tal. E ele começou a passar isso para o irmão dele ficou curioso, e desses estudos e vídeos, eles começaram a assistir O Grande Conflito, do pastor Luiz Gonçalves, que é uma série de estudos bíblicos do livro do Apocalipse. Daí o Paulo ficou tão impressionado com aquilo, com aquela série de estudos bíblicos, que teve uma estratégia missionária, eu falo assim entre aspas, uma estratégia missionária. Ele, como usuário também de drogas e fumava muita maconha, ele pensou assim, eu vou comprar bastante maconha, chamo os meus amigos para vir em casa, dou a maconha para eles e dou estudo bíblico para eles. Até assim, parece que é engraçado, mas Jesus ele nos chama do jeito que nós estamos. É verdade. E nós então íamos para a casa do Paulo, às vezes tinha 10, 15, 20 jovens ali presentes na casa dele. Então nós fumávamos e estudávamos a Bíblia pela internet, pelo YouTube, né? Não era ele em si que dava o estudo, ele só organizava ali para que nós pudéssemos então assistir os vídeos. Foi dessa Gente, maneira, uma coisa só por Deus É mesmo. impressionante. A gente vai ter que fazer um intervalo agora, mas eu tenho certeza que você está muito curioso para saber como é que essa forma completamente não convencional de estudar a Bíblia, né, acabou fazendo com que realmente o Benjamin tivesse um encontro real com Deus. A gente vai para o intervalo, não sai daí, a gente volta entendendo todas essas questões. Até já. Já de volta aqui o Identidade. Você sabe que o Identidade é um oferecimento do Anjos da Esperança. Muito obrigado porque você, que é anjo, tem apoiado o nosso trabalho. Se você ainda não é, ligue agora e se torne um Anjo da Esperança. 0 Operadora 12 21 27 30 30. Você pode enviar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp também. 0 Operadora 12 98176 6630. Diz lá, quero ser um Anjo da Esperança. E você vai continuar fazendo com que a mensagem do Novo Tempo chegue mais longe e fique cada vez melhor, tá bom? Hoje estou recebendo aqui o Benjamin, uma história de fato impressionante. Quando a gente foi para o bloco anterior, você estava contando, Benjamin, de que vocês se reuniam para usar drogas, um grupo de mais ou menos 9 jovens, né? Maior, tinha uns 15, Uns 15. 20 jovens, era um grupo maior. E aí vocês tanto usavam droga como estudavam a Bíblia. Isso. Mas aí teve um domingo pela manhã, você mais uma vez chegou lá na casa do Paulo. Ao invés dele te oferecer droga, ele te entregou uma Bíblia e começou a te falar sobre profecias do Apocalipse. Como é que foi Exatamente. isso? Então, eu disse que eu era ateu, não acreditava em Deus, então eu ia para a casa do Paulo não para estudar a Bíblia. Estava interessado na droga. Exatamente, eu ia para ficar ali com os amigos, para fumar a maconha, usar a droga, né? Só que quando ele começou a falar e passar os vídeos de profecia, aquilo chamou a minha atenção. Eu gostava de história e quando eu vi as histórias assim
relacionadas com as profecias, eu fiquei tão impressionado com aquilo que eu passei a ter curiosidade em relação àqueles estudos, mas ainda resistente, com o coração endurecido. Imagino. Então foi de sábado para domingo, era um domingo bem cedinho, 6 da manhã, a gente estava voltando de uma festa e eu estava voltando para casa junto com o Paulo, como eu disse, ele era praticamente meu vizinho. E ele falou: Benjamin, vem aqui em casa, tal, vamos fumar mais um, né, saideira aqui antes de você ir para sua casa. Daí quando eu entrei na casa do Paulo, eu estava ali sentado à mesa junto com ele falando algumas coisas. Eu pensei assim, ele começou a querer falar de profecias de Daniel, do Apocalipse. Eu pensei, eu vou dar uma chance, né? Vou ouvir. Dessa vez eu vou ouvir. E quando ele começou a falar, eu nem lembro, na verdade, Wagner, o que ele falou naquele dia, porque eu estava alcoolizado, tinha usado outras drogas. Mas eu lembro assim que Deus falou muito forte ao meu coração, que de fato a Bíblia é a palavra de Deus e de que Ele de fato existe. E eu saí da casa do Paulo impressionado, acreditando em Deus e com o coração aberto para estudar cada vez mais. Então aquele de fato foi assim, que eu lembre, né? Foi o ponto da minha conversão mesmo, de eu ter aceitado a Bíblia como a palavra de Deus, a existência de Deus, de Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E alguém pode estar ouvindo você e pensando assim, não foi Deus que falou com ele, estava nesse estágio, alcoolizado, drogado e tudo mais, então falou qualquer coisa ali, houve um convencimento por causa das drogas. Mas quanto tempo faz que você não usa drogas? Faz mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E você permanece nessa fé. Sim. Então não tem como dizer que não foi o Espírito Santo que, mesmo em todo essa onda química, esse estado que você estava, ele falou com você naquele Sim, momento. eu acredito nisso e Deus ele é poderoso, Claro. Ele opera milagres. Eu tenho certeza que naquele momento Deus fez com que eu entendesse as explicações, aquilo que o Paulo estava falando, e até ele estava sob o efeito de drogas. E na misericórdia do Senhor, o Paulo foi usado por Deus para me transmitir a palavra. Só um detalhe que eu acho que é importante para mencionar para aqueles que estão nos ouvindo: Jesus ele nos chama do jeito que nós estamos. É claro que se hoje eu usar drogas e for estudar a Bíblia, eu não vou entender nada, porque eu não sou uma pessoa mais ignorante em relação ao conhecimento bíblico. Mas naquela época, como que eu poderia largar as drogas pela minha própria força e poder? Claro. Eu não conseguiria fazer isso. Então é só mediante o poder de Deus, lógico que eu tenho que escolher, é a entrega da vontade a Deus, mas é mediante o poder e a força que vem de Deus, a sua graça. Então, aquele vazio também que eu sentia no meu coração foi preenchido por Deus, pela sua palavra, e veio força e poder pela fé em Cristo Jesus para viver uma vida nova e abandonar essa vida das drogas. Eu só quero aproveitar o que o Benjamin está dizendo, porque não importa qual seja a situação que você está vivendo. Exatamente. De repente também é uma situação de drogas, de repente é uma outra situação, mas muitas vezes a gente não se sente digno de ir até Deus porque a gente se sente em pecado, a gente se sente errado, a gente se sente sujo, mas esse é um plano satânico para que você não vá até Deus, porque é isso que o Benjamin disse. Deus ele quer você do jeito que você está, Ele não quer que você se torne perfeito para que você entregue a sua vida a Ele. Ele quer que você chegue como você está e aí junto com Deus, o Espírito Santo vai trabalhar para que você vá entendendo, para que você vá ficando mais parecido com Cristo. Exatamente, como cristão. Wagner. E assim, só complementando a sua fala, que eu concordo plenamente, às vezes as pessoas pensam que estão tão distantes de Deus que não podem ser alcançadas por Jesus. Então não existe distância para que Deus ele possa te transformar e te salvar. Não existe. Então, Com certeza. você só pode estar assim mergulhada em que for, num lamaçal mesmo de culpa, de pecado, de droga. Se a pessoa quiser, Deus ele tem o poder para transformar essa vida, com certeza. Amém. Amém. Agora, Benjamin, as pessoas estão te vendo aqui e sabem que você teve esse encontro real com Deus. Mas eu tenho certeza que todo mundo está muito curioso para saber. O Paulo teve realmente um encontro com Deus? Todos esses jovens aí, esse pequeno grupo de estudo da Bíblia que vocês tinham, o que aconteceu com esses jovens? É interessante, até relembrando um pouco aqui da sua fala anterior, que muitos desses meus amigos, 15, 20 amigos que participavam desse grupo na casa do Paulo, eles tiveram esse pensamento equivocado. Alguns pensaram assim, que precisavam antes largar as drogas ou aquele vício para depois se entregar e vir para Jesus.
Esses que pensaram dessa maneira não vieram, permaneceram e permanecem até hoje, né? Nessa vida e tudo. Só que muitos desses jovens desse grupo se converteram para a honra e glória de Deus. Amém. Cerca de 9 jovens. Não foi assim da noite para o dia, né? Uhum. Teve um processo de mudança de vida, de mudança até de ambientes que frequentava e tudo. Demorou, na minha vida, um processo aí de 7, 8 meses para que eu tivesse assim uma outra vida, né? E foi uma mudança tão profunda que o seu testemunho também fez com que a sua família resolvesse aceitar Sim. a Deus. Isso deve ser incrível para você, né? Saber que Aham. você foi instrumento de Deus para também levar a sua família para conhecê-lo melhor. Sim, depois que eu me converti, veio minha mãe, nas oportunidades que ela dava de eu pregar e Uhum. testemunhar, e tanto minha mãe como meu pai, eles viram a transformação na minha vida. Eu me vestia de um jeito, passei a me vestir de uma maneira totalmente diferente, os ambientes, a maneira como eu me comportava, falava, tudo mudou. E eles começaram então a perceber uma mudança e uma transformação. Então comecei a testemunhar dentro de casa. Quando eu olhava para a família do Paulo e conseguia ver uma transformação na vida do Paulo, na vida dos meus amigos, eu pensava, eu quero ter uma família transformada por Deus também. Uhum. E o Espírito Santo impressionou meu coração de eu viver o Evangelho dentro da minha casa e orar pelos meus familiares. Então as oportunidades que eu tinha, eu pregava, mas mais do que isso, eu vivia o Evangelho dentro da minha casa. Eu acho que é mais importante do que falar, né? Falar pelas ações é muito importante. E depois veio minha mãe, depois minha irmã, depois meu irmão mais velho e meu pai. E eu tenho mais um irmão que tem interesse, tem ouvido a palavra de Deus, mas ainda não entregou o coração plenamente, mas eu acredito que chegará o momento também. Com certeza. E isso foi tão profundo na tua vida que você resolveu se dedicar integralmente a isso, Sim, ao estudo da palavra de Deus, a pregar a palavra de Deus, e você se tornou um pastor da Igreja Adventista. exatamente. Hoje você é casado, tem um filho, 2 filhos. dois filhos, Nasceu um agora recentemente, faz 15 dias. e como é que você definiria a sua vida hoje, Pastor Benjamin, tão diferente de antes? A minha vida hoje tem propósito. Antes da minha conversão, eu sentia esse vazio, eu questionava muito a existência e eu acredito que é por isso que vinha aquele vazio no meu coração, profundo mesmo, né? E quando eu tive um encontro pessoal com Cristo, Ele ressignificou a minha vida, trouxe propósito e eu decidi entregar minha vida em período integral para Deus. Então eu tive a intenção de fazer teologia, fiz os 4 anos de faculdade, recebi o chamado então para ser pastor na Associação Paulista Sul e permaneço lá até hoje. E faz 6 anos que eu sou pastor. Conheci minha esposa no último ano da faculdade, nós temos 2 filhos, minha vida foi transformada. Hoje, Uhum. assim, é outra vida, completamente diferente. O coração preenchido, tenho as minhas lutas, provações, como qualquer ser humano tem, mas com certeza a caminhada com Cristo é muito, infinitamente melhor, não tem nem comparação. Com certeza. É maravilhoso mesmo. Olha, muito obrigado, Eu que pastor, por ter agradeço, vindo Wagner. aqui, aberto o coração, relembrado, Aham. né, dessa história, mas é uma história que pode ajudar muitas pessoas que estão Sim, passando pela mesma situação. com E que Deus certeza. continue abençoando a sua família, a sua vida e o seu ministério. Amém. Muito obrigado, Wagner. E uma palavra final para aqueles que estão acompanhando, familiares. Se alguém tem algum familiar nessa situação, ore por esta pessoa, Uhum. abrace. Se você que está nos ouvindo também enfrenta essa situação, saiba que Jesus Cristo tem poder para te perdoar e te transformar em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente está aqui de volta amanhã, às 11h30 da noite, com mais uma história emocionante para você. Até lá. Tchau, tchau.